O Ano Novo, as culturas de modo geral, né, do nosso planeta, principalmente as mais antigas e coisas que perduram até hoje, tem várias simpatias, né, para a passagem do ano, né? Ah, se você usar uma roupa branca, o seu ano vai ser de paz. Se você colocar semente de romã na carteira, você vai ter dinheiro, né? Se vestir roupa amarela também vai ficar rico até. Enfim, tem uma série de promessas que a pessoa faz ali, utilizando, né, desses recursos, mas que a gente sabe, nós, principalmente nós espíritas, né, que valor ele não tem, né, essas simpatias. Mas ele traz uma reflexão para nós. São simpatias muito antigas, né, de milenares até. Na época de Jesus já tinha alguma simpatia que hoje é repetida até agora, né? Mas traz a reflexão de que a humanidade sempre, em todos os tempos, sempre teve esse desejo de um novo tempo, de coisas felizes, de coisas boas, né? Ninguém faz uma simpatia para uma coisa ruim. Vou fazer uma simpatia para não sei quem ficar doente. Isso não existe, né? São todas coisas boas. Coisas materiais, coisas espirituais. Então, isso é inerente a nós, seres humanos, essa questão da gente sempre, né, na nossa trajetória da evolução da humanidade, a gente ter essa ideia de que nesse novo tempo, um novo ano que começa, né, a gente se propõe a coisas boas. Né? Então, nesse sentido, é positivo. A gente não está aqui para criticar ninguém, né? Mas o fato é que a gente, como espírita, sabe que se a gente não fizer a nossa parte, nada vai acontecer. Depende da nossa atuação, né? Mas fica aquela ideia de que eu quero, eu preciso, eu gostaria de ter, tanto para mim quanto para outras pessoas que se peça também, coisas boas no ano novo, né? E aí pode se perguntar, algumas pessoas até falam, mas os espíritas não têm nada disso e tal. Realmente não tem. Mas essa coisa do ano novo, o espírita também tem essa atitude mental de esperar coisas boas, desejar coisas boas. Até a gente sabe, né, que nessa época, Natal, Ano Novo, Jesus chega mais próximo da Terra, né? E aqui ele traz todas essas vibrações boas que até nos induz a querer coisas boas também, tanto para nós quanto para o nosso semelhante. E a questão do ano novo tem o seu valor, para a gente refletir, para a gente fazer talvez um programa, né? Até Manuel fala isso, lá no livro Vida e Caminho, né? Psicografia do Chico Xavier. Ele diz assim, ano novo é também renovação da oportunidade de aprender. É um tempo novo que começa, né? O tempo como amigo que se encarna no calendário, né, que o tempo ele varia, né, ele muda. Então é um novo tempo, é um novo reencarne, né, de uma nova etapa, né? Descerrando para nós horizontes mais claros para a nossa ascensão. Lembra-te, essa frase aqui que eu acho interessante, lembra-te de que o ano em retorno, o ano novo, né? É novo dia a converter-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes coragem de cumprir. A gente promete muito, mas às vezes não cumpre, né? Por falta de coragem mesmo. Então a gente ficou mais fraco aqui, derrapou ali, deslizou aqui, né? E às vezes aquele programa que a gente pretendia para esse novo tempo, né? Ele não se efetiva. Mas o Emmanuel diz isso, sempre o ano novo é uma nova data, uma nova abertura, um novo tempo que a gente pode, né, conquistar aí aquilo que a gente precisa. E ele lembra também que a gente não se impressione com as dificuldades, que elas vão ter também. Todos os anos a gente tem dificuldades. É difícil a gente falar assim, o ano X não teve nenhum problema. Muito difícil, né? Então a gente vai ter dificuldades em 2025 também. Mas ele diz lá, convence-te que a vitória espiritual é a construção do dia a dia. Paciência.
devagar. Porque às vezes existem programas gigantescos que nós não vamos cumprir mesmo. Então não adianta, né, a gente tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então Emmanuel sugere isso, que a gente, né, faça o nosso programa assim, que a gente faça as nossas reflexões, que a gente analise o que a gente precisa de modificar com mais urgência, né? Mas que a gente sabe que é degrauzinho por degrauzinho. Às vezes lá no final do ano eu não consegui a meta, mas eu consegui a metade dela, já está muito bom, né? Então, os espíritas também pensam nesse aspecto. Está aqui o Emmanuel que não deixa mentir, né? O Ano Novo é uma data importante para todos nós renovarmos, né, as nossas possibilidades, né, para a gente cumprir o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, ajuntando isso com o que o Renato falou, a gente coloca para o Ano Novo objetivos. Muitos de nós, para o novo esse ano, aquela diferença que eu tenho com o meu parente X, eu vou tentar amenizar isso. É um objetivo, né? E um dos objetivos que a gente traz de sugestão é amar os inimigos, né? Porque a gente, eu vou querer dinheiro, eu vou querer... Mas e o inimigo? É um objetivo também, né? E, às vezes, esse inimigo aí, ele está dentro da nossa família mesmo. A convivência é mais difícil, né? Que às vezes a pessoa tem que ter ali muita paciência, muito assim, espírito, né, de colaboração, principalmente nós espíritos, que sabemos que esses reencontros não se dão à toa. Eles sempre têm um objetivo. Então, diz lá Jesus, que está em Lucas, no capítulo 6, versículo 35, amai os vossos inimigos. Essa palavra amai os vossos inimigos, amai, né? O Emmanuel diz que essa recomendação de Jesus, ela merece, né, uma análise mais especial. Que amor é esse que Jesus está colocando, que a gente ame o inimigo? Será que é aquele amor pleno? Será que é aquele amor de ternura? Né? São perguntas que o Emmanuel diz para a gente se fazer. E aí ele diz o seguinte, que a questão do amor, muitas vezes ela é interpretada como atitudes exteriores, gestos carinhosos, palavras bonitas, né? Mas isso às vezes é da superfície, não é o que reflete o interior da pessoa. Então ele diz, o Emmanuel, que a gente tem que fazer com que esse amor reflita o nosso interior, que seja verdadeiro, né? Então, além de palavras, de gestos, de ternura, no caso, né? Além disso, existem pessoas que amam as outras e não exterioriza de forma essa aí. Exterioriza em momentos, às vezes, difíceis da vida da pessoa, ela vai ali colaborar, chegar junto, né? Então, mas aí, esse inimigo, né? Que fala lá Jesus, amai os inimigos. Esse inimigo, ele pode estar em qualquer lugar. Conforme disse no começo aqui, pode estar na família. Coisas do passado, encarnações anteriores, né? Então veio ali para reajustar. E com a paciência, com aquele dia a dia, a gente lá no final, quem sabe a gente chega ameniza, né? Essa questão de não gostar um do outro. As pessoas que nos querem mal, às vezes acontece, nós trilhamos com elas aí caminhos, né? Que também não são reencontros sem sentido. Às vezes no trabalho, nós convivemos com alguém que não gosta de nós, né? Algum grupo que a gente pertença, seja ele de algo material, ou até mesmo grupos espirituais, religiosos, que às vezes uma pessoa não bate muito com a outra, vamos dizer assim, isso acontece. Então, a gente sabe que isso vem do passado. Né? Que não é aquilo ali assim, eu não gostei porque a roupa que ele veste eu não achei legal. Não, tem um motivo por trás, mais profundo. Né? E aí o Emmanuel, então, considera que, diante da convivência com essas pessoas, ele sugere que a gente ajude essas pessoas.
num momento que ela possa precisar, que a gente não vire a cara, que a gente ajude. Né? É claro, ele complementa lá, que se essa pessoa estiver agindo mal contra nós, e de modo geral também, por exemplo, né, a pessoa que rouba, que destrói, que é perverso, que age com má fé, Manuel falou para ajudar o inimigo, mas não passar a mão na cabeça de coisas erradas, isso não. É uma diferença grande. Né? Então, acima de tudo, né, Jesus recomendou nesse amai os inimigos, que a gente não o odeie. Esse é o primeiro passo, é não odiar. Né? Porque se a gente começa a construir ali um pensamento de negativo, e aquilo vai aumentando, no final nós estamos odiando mesmo. Né? Então, o primeiro passo, nesse amai os inimigos, o primeiro passo é esse, é não odiar. Né? O Kardec, ele faz lá no Evangelho, no capítulo 12, um texto extenso até, falando dessa questão de amar o inimigo. Né? Ele diz o seguinte lá, o Kardec, não se pode ter por aquele que não gosta de nós o mesmo amor, a mesma ternura que temos por alguém que gosta da gente. Isso é impossível na nossa faixa evolutiva, né? Se a gente fala no Bezerra de Menezes, por exemplo, alguém vai lá dar um tapa no Bezerra, ele vai dar um abraço nele. Ele não está nem aí, né? Mas nós não chegamos nesse patamar. Nossa maioria aqui da Terra, a gente ainda tem essas questões a serem acertadas, né? Então, o Kardec diz isso, não é para ter esse amor, ternura para o inimigo, não é isso não. Porque tem gente que diz, eu vou ter que amar aquela criatura, mas amar amor mesmo? Não, não é isso. É não odiar. Né? Porque quem odeia acaba produzindo coisa para ferir o outro, né? Entra no mesmo nível, né, dele. A gente tem que estar um nível acima, né? E aí, diz lá o Kardec no Evangelho, isso é uma lei natural da física. Toda pessoa que... Nós já vivemos situações assim, todos nós com certeza. A gente vai num lugar, a gente se sente bem. Na casa de alguém, na casa de uma família que a gente foi visitar, né? Ou às vezes até na visitação a um doente, né? A gente se sente bem ali. Por quê? Porque aquela vibração nos acolheu. A gente percebeu isso. Como tem lugares que a gente vai e não se sente bem, não. Né? Então, é a mesma coisa o inimigo para conosco. As vibrações se chocam. Elas não são, né, ali a mesma vibração que se tem por uma pessoa que a gente gosta. Né? Então, o que o inimigo complementa lá o Kardec, do mesmo jeito que falou aqui o Emmanuel. Né? Amar o inimigo, lhe resume lá no final, é não odiá-lo. Esse é o primeiro passo, não odiar o inimigo. Né? E o que inclui isso, não odiá-lo, é que a vida dá voltas. Né? E exatamente essa vida dando voltas, ela vai nos colocar num momento, às vezes, em relação a esse inimigo, naquele momento que surge da seguinte maneira. Ele está passando a dificuldade. Eu posso ajudar. Aí eu vou ter que escolher. Será que eu vou ajudar aquele que me fez um negócio ruim lá atrás? Mas aqui a vida me colocou ele na frente para eu resolver o que eu vou fazer. Então, o que sugerem? Ajude. Não puxe o tapete dele, não. Ajude. Você não é amor, ternura, não. Mas ajuda. Né? Já ali é um começo, às vezes, de você começar a harmonizar a relação com essa pessoa. Né? Isso na vida, muitos de nós já passou. Alguém nos fez algo, dá um pouquinho, a situação se inverte. Né? Ou às vezes até no trabalho, isso é comum, as pessoas relatam, né? Fez isso assim, assim, lá no trabalho e tal, eu fiquei ali, mas passei a não gostar daquela pessoa. Dá um pouquinho, a situação inverteu toda, aí vai depender de mim que ele prossiga ali, né, de uma maneira tranquila ou não. Então, os Espíritos recomendam, inclusive está lá no capítulo 12 de Kardec, né, no Evangelho.
Vamos ajudar. A vida pôs ele na nossa frente é para isso mesmo. Para nos testar, para ver se a gente avançou um passo, né? De não entrar no nível dele, mas num nível superior, né? E a gente sabe também que essas situações, né? Está lá até em Mateus capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então a vida dá essa volta, coloca ele na sua frente, no seu caminho, exatamente, vão aproveitar a oportunidade, enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Nós espíritas temos essa compreensão. Porque quando a gente mantém o ódio, né, mantém a vibração negativa também com relação a essa pessoa não vai acabar. Quando nós desencarnamos, continuamos sendo as mesmas pessoas. E amanhã ela poderá nos obsediar. Pode acontecer. Se a gente levar em níveis bem, né, profundos aquilo ali, pode acontecer isso também. Então, por isso que Jesus falava, enquanto você está com ele aqui, começa a harmonizar para lá na frente não acontecer algo pior. É muito lógico, até inteligente, né? Não vamos manter isso aqui não, vamos melhorar essa situação, que lá na frente a coisa vai ser mais branda. E dentro de casa, então, a gente é testado o tempo todo, quando existe esse caso, né, das diferenças entre as pessoas. Né? Aí a gente tem que ter aquela paciência que falava ali o Emmanuel, né, que eu disse no início, do dia a dia. Paciência nessa hora, paciência na hora que vem, e aí vai. Né? De modo que essa oportunidade da reconciliação, ela muitas vezes é trabalhada pelo plano espiritual para acontecer, para dar chance da gente começar a resolver aquele problema. Né? E é interessante, quando você faz isso, a pessoa te fez algo ruim, você faz algo bom para ela, ela já vai mudar um pouco a visão que ela tem de você. Né? E às vezes, isso vem do passado, a gente não sabe. Às vezes que lá no passado quem errou fomos nós. Né? De modo que várias situações dentro do Evangelho é colocado com relação ao inimigo. Uma é essa, amai os seus inimigos. Não é ternura, é não odiar. Essa é a primeira questão. A segunda questão está lá em Mateus capítulo 5, versículo 38. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Ao pé da letra, isso não pode acontecer. Como? Não é normal a gente levar um tapa, agora bate aqui também. Não é normal, não é isso que Jesus quer dizer, não. Né? Mostrar a outra face é mostrar o outro lado da moeda. Se ele está agredindo, eu posso mostrar o lado que não é agressão, que é o contrário disso. Né? Então, a questão essa, né, da gente oferecer a face, conforme está lá na palavra, né, na letra do Evangelho, é uma questão que Jesus não disse para nós, olha, você não se defende do seu inimigo, não. Vai fundo, oferece lá outra face, deixa ele bater mesmo. Ele não falou isso. Né? O que ele quis dizer é isso, é que a gente mostre para ele a outra face da questão, né? Ou o outro lado da moeda. E aí, ele diz o seguinte, né? O Emmanuel coloca, que esse outro lado da moeda é não vingar. Não vingar. Não procurar situações de colocar essa pessoa com um problema, para criar um problema para ela. Primeiro, então, amar o inimigo é não odiá-lo. Não é ternura. E o segundo passo que está lá no Evangelho, que fala do oferecer a outra face, é não vingar. É mostrar que tem jeito de resolver a situação da maneira positiva. Não vingar. Não odiar, não vingar. A Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela coloca uma conotação interessante a respeito, né, desse amar o adversário, né? Que ela diz que nós temos também nossos adversários internos. Esses são os piores.
Aliás, a gente está aqui para consertar eles. Né? Então, ela diz lá, ó, pensamentos, sentimentos, comportamentos negativos, esses são os nossos inimigos internos. E aí, tem um escritor espírita, ele já foi presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, Alírio de Cerqueira Filho. Ele escreveu vários livros, né? Um deles, que é uma série, chama Parábolas Terapêuticas. Nessa série, lá no volume 1, ele diz o seguinte: como é que a gente vai perdoar alguém se a gente, dentro da gente mesmo, a gente está com esses problemas todos? Eu não vou ter condição de perdoar. Então ele sugere o seguinte, que isso vale para qualquer coisa, não só perdoar o inimigo, né? Amar o inimigo, mas também a gente resolver nossas questões internas. Né? Então, ele diz lá, que para a gente perdoar, a gente tem que se harmonizar internamente. Quem está harmonizado internamente, ele perdoa, não amar de ternura, mas ele vai amar no sentido de não odiar, ele vai esquecer. Né? Agora, esse negócio lá dentro está meio enrolado, está meio desarmonizado, não só isso, mas outras questões também vai nos prejudicar ou impedir de realizar algo bom. Né? Ele diz lá, né, o Alírio no final, se a gente não fizer essa conciliação interna conosco mesmo, né, essa harmonização, fica difícil a gente exteriorizar as coisas positivas que a gente pode fazer. Né? Então, sempre cai no mesmo ponto. Nós estamos aqui para resolver os problemas internos nossos. Resolvendo esses, os externos, a gente tira de letra. O pior é o interno mesmo. Né? Mas existem aqueles que não nos querem bem, os nossos inimigos externos mesmo, né? Que a conduta até agora é essa, conforme diz lá Jesus, Emmanuel e Kardec. Não odiar e não vingar. Esses são passos importantes, né? O Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ali, ó, no capítulo 61, ele diz que quando a gente tem uma infecção material, por exemplo, a gente vai tratar, não vai? Vai no médico, vai tomar um antibiótico, vai fazer um tratamento ali, porque a gente quer se ver livre daquilo ali. Está nos prejudicando. E ele diz que a mesma coisa é o espírito. Que a gente tem que fazer essa asepsia, esse cuidado, esse tratamento, né, das infecções espirituais, das nossas necessidades, né, a serem resolvidas. Né? Então, a gente reconhecer que a gente tem problemas é um passo importante. Né? Que muitos, às vezes, principalmente na sociedade de hoje, que está muito tudo online, né? Tudo muito bonitinho na tela, mas nos interiores, às vezes, a coisa não é essa, não. Né? Então, a gente reconhecer as nossas fraquezas, isso é importante. E é tentar harmonizar, e isso vai exteriorizar, né, nossas boas atitudes em relação a qualquer coisa, inclusive aquele que não gosta de nós. E um aspecto importante que a doutrina espírita nos coloca, e que nos dá assim, uma base boa para a gente perdoar mesmo, é que nem sempre nós somos vítimas. Às vezes quem nos ataca hoje foi nossa vítima. Nós é que agredimos. Né? E aí a vida sempre é assim. Pode ser na mesma encarnação, pode ser da próxima, daqui a 200 anos. Vai encontrar. Não tem jeito, vai encontrar. Né? Por isso que Jesus diz, aproveita enquanto você está com ele. Não deixe esse negócio estender, não. Senão aquele negócio ali vai remoendo, vai ficando pior e mais difícil de resolver. Né? Se a pessoa fala uma coisa assim, áspera conosco, a gente responde outra, ele fica aquela degladiando ali. Para parar essa situação e um pedir perdão ou pedir desculpa, se o negócio avançar, fica cada vez mais difícil. Então, no comecinho é melhor mesmo resolver, antes da coisa tomar corpo maior, né? E um outro aspecto também interessante é que as pessoas, quando nós reencontramos essas pessoas, né, no nosso caminho, muitos às vezes falam assim, mas então ele reencarnou para agora cobrar de você e te bater na cara igual você bateu na dele na encarnação anterior? Não.
Ninguém reencarna, ninguém, nenhum de nós, para alguma coisa negativa. Ninguém. Toda programação de reencarne, sem exceção, é para o bem, é para o progresso. Coisa ruim, não. Mas ele fez. Mas ele fez porque ele que decidiu fazer. Ele veio para encontrar, para harmonizar, tanto um lado quanto o outro. Se ele não fez, foi uma opção dele. Mas ele não veio para te agredir, não. Ele veio para resolver o problema, junto com você. Então a gente espírita tem também essa noção, né, de que, além, né, da gente não poder ter sido, né, ele, né, vítima nossa no passado, que também ninguém reencarna para fazer o mal. Porque nessa encarnação passada ele assassinou com um tiro, agora o outro vai reencarnar para assassinar ele também. Não, isso não existe. Existe sim a situação do reencontro para que as coisas se resolvam. Mas aí, quanto mais, né, entendimento a gente tem uma ferramenta a mais para ajudar a resolver a questão. O Espiritismo é uma ferramenta poderosa para todos nós, para resolver qualquer coisa. E essa, inclusive, dessas diferenças que a gente possa ter com outras pessoas, né? E a outra coisa interessante também, quem perdoa se liberta. Volto a repetir, não é o perdão amar, não. Perdoa, não vinga, esquece, não odeia. Ele se liberta, esquece aquele caso. Se a coisa fica remoendo, ele sofre também. Né? Amélia Rodrigues, né, no livro Caminhos de Jesus, até reafirmando, né, o que eu disse ainda há pouco, ninguém há, diz ela, que passe pela existência corporal sem a necessidade de também ser perdoado. Todos nós precisamos, em algum momento, de ser perdoados. Às vezes a gente nem percebe e é perdoado. Né? Mas que a gente tem essa necessidade também tem. O nosso passado ele é cheio de altos e baixos. Né? Um terceiro aspecto, né, que está no Evangelho, que fala da questão dos inimigos. Primeiro, amai vossos inimigos, é não odiar. Oferecer outra face, é não vingar. E tem essa terceira questão aqui, que é quando Jesus pergunta, aliás, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar. Até 7 vezes? E Jesus responde, até 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. É um número grandão lá, né? Infinitamente. Né? Então, essa questão de perdoar sempre, tem até, nessa mesma ocasião, né, Jesus contou uma parábola que espelha bem essa questão do perdoar indefinidamente. Né? A parábola do credor incompassivo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. Está lá no Evangelho, em Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. E é uma história que se deu exatamente o que ele começou a contar depois que Pedro perguntou isso para ele. Quantas vezes ele deveria perdoar? Então, o credor incompassivo. O que é incompassível? É que não tem compaixão. É que não liga para o outro, que não está nem aí para o outro. Não tem compaixão. Incompassivo. Né? Então, Jesus contou que o reino dos céus, né, Jesus começou, é comparável a um reino em que o senhor desse reino, né, tem ali, sob, né, sua jurisdição, tá afeto, né, a ele, a esse rei, todas as questões daquele reino. Ele é o responsável ali. Né? E, segundo o Jesus contou, nesse momento, esse rei estava tentando resolver todas as pendências com os súditos dele. Né? O rei aqui é Deus, né? E os súditos somos nós. Mas essa parábola tem várias outras interpretações, mas para nós aqui, que é a questão do perdão, né? Nessa hora que esse Senhor resolveu chamar os céus para acertar as contas, seria Deus nos chamando, ou nos falando, você errou aqui,
vamos ver como é que conserta ali, né? Mas nesse caso, chegou lá pessoas que deviam recursos a esse rei. Então ele mandou chamar o primeiro servo dele. O primeiro servo dele chegou lá, ele estava devendo uma quantia muito grande. Lá no Evangelho está 10 mil talentos. Vamos supor 100 milhões de reais. Uma quantia enorme. Esse servo estava devendo ao rei, né? E o rei então disse, olha, vim aqui, mandei chamá-lo para que a gente resolva essa questão. Como é que você vai reparar ou ajustar aquilo que você me deve? Aí ele disse, olha, eu não posso pagar o servo, eu não vou poder pagar. Então, era costume na época, né? Por isso que Jesus coloca nas parábolas os costumes daquela época. Quando alguém não pagava uma dívida, podia-se pegar, por exemplo, no caso aqui era um homem, né? Vender a mulher dele, podia, vender o filho, vender a casa, vender o que ele tinha, vender os bichos que ele tinha, para pagar a dívida, a lei permitia. Por isso que Jesus coloca na parábola, né? Então ele fala, já que você não pode pagar, eu vou mandar vender todas as suas coisas, inclusive sua mulher e seus filhos, para você poder pagar a sua dívida. Aí, continua Jesus, o servo, muito respeitosamente, foi pedir ao rei que protelasse essa dívida, que esperasse um pouco mais, que ele teria condições de pagar mais na frente. É Deus conosco as reencarnações, né? Se não paga tudo agora, ó, você tem um monte de reencarnação para pagar aí. Não estou te cobrando agora tudo não, né? Vamos deixar as reencarnações. Mas no caso aqui é uma historinha, e ali ele pediu tão respeitosamente, o servo, que o rei deixou a dívida para ser paga depois. E dali ele saiu, né? E interessante que logo que ele sai dessa sala de audiências, que várias pessoas assistindo, ele encontra lá na rua um que devia para ele. Uma quantia irrisória, vamos supor, 50 reais. O outro era 100 milhões. O rei perdoou, ou vai esperar pacientemente que ele pague, né? E esse outro que saiu de lá, que foi perdoado, ele agarrou no pescoço do outro e queria os 50 reais ali na hora. Né? É um valor muito pequeno, 100 denários, que está lá no Evangelho. Né? E ali as pessoas assistiram aquilo, mas como? Né? Ele foi perdoado ali, está fazendo isso aqui. E ele ainda disse para ele, ó, manda prender, porque só vai soltar quando ele me pagar o que ele me deve. Né? Aí as pessoas assistiram, foram lá para o rei e contaram, olha, ele foi perdoado aqui numa quantia enorme, saiu ali fora, devia tão pouquinho, e ele não perdoou, não, foi agressivo e mandou prender. O rei chamou ele de volta. Aqui, o que ocorreu aqui com você, que perdoei a sua dívida, aguardando o seu ressarcimento a hora que for possível, por que você não fez o mesmo com o seu companheiro ali? Né? Ele foi incompassivo, não teve compaixão. Né? Ele foi desapiedado ali com aquele outro companheiro ali, né? Então, o rei, né, chamou e disse o seguinte, servo malvado, está lá no Evangelho, eu te perdoei a tua dívida, porque pediste. Não devias tu também ter perdoado ao seu semelhante, né? Então, o Senhor, o rei, né, entregou os verdugos, mandou prendê-lo, porque ele dali não cumpriu, né, com aquela reciprocidade. Se ele foi perdoado, ele deveria ter sido perdoado. Perdoar também. Né? E é tão importante isso que está até no Pai Nosso. Né? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão no Evangelho está em vários locais. Tem 4 situações que eu trouxe aqui. Né? Mas ele está em todo o Evangelho. Perdão porque é um negócio muito difícil. Ele não é fácil, né? É uma coisa muito complicada, principalmente quando é uma situação mais profunda, mais envolvente, e que as duas pessoas estão ali meio que desequilibradas. É difícil, mas não é impossível, né? De modo que
ali, pela essa parábola que Jesus contou, a gente vê a importância da reciprocidade. Então, se a gente é perdoado o tempo todo, conforme disse a Amélia Rodrigues, ou temos necessidade de perdão, vamos perdoar também por nossa vez. É uma questão de equilíbrio mesmo, né? É recíproco. Se eu recebi, eu posso doar a mesma coisa, ou deveria doar a mesma coisa. Né? E para a gente chegar, para encerrar a nossa fala, nós vamos contar um caos, né? O caos do André Luiz aqui. É lá do livro No Mundo Maior. O André Luiz, a gente sabe que toda a obra dele ele faz referência aos atendimentos que ele faz aqui na Terra, né? Atendendo a uma prece, ou vem com um grupo de trabalho para atender as pessoas nos hospitais e assim por diante, né? Dessa vez ele veio junto com o Calderaro, né? Para atender uma pessoa que estava internada, em estado relativamente grave no hospital, né? E que ali, quando o André Luiz chegou, ele viu que aquele doente ali internado, ele estava toda a sua desorganização no corpo, né? Física, era devido à obsessão. Ele viu o obsessor, ele tão ligado àquela pessoa, mas tão ligado, que o que o obsessor mandava, ele fazia. Já era num grau de obsessão dos últimos, né? E tão intensa era a obsessão que ele acabou sendo internado, passando problemas de saúde sérios mesmo, né? E o André Luiz quis saber, mas então por que ele está nessa situação? Aquela pessoa ali obsediando a ele, né? Aí o Calderaro, porque a gente sabe, né? Os mentores espirituais pesquisam tudo que envolveu aquela situação para poder ajudar de uma maneira com mais propriedade, com mais conhecimento do que ocorreu, por que ocorreu, né? Inclusive até para conversar com as pessoas envolvidas. E aí o Calderaro, já informado, disse para o André Luiz, olha, esse que está internado aqui, há 20 anos atrás, ele era um jovem, adolescente, saindo da adolescência, e esse que o está obsediando hoje é o pai dele. É o pai adotivo dele. Porque esse que está aqui internado, quando criança, ele foi uma criança abandonada, e esse que está obsediando hoje o adotou, junto com os filhos dele, para compor a família dele. E ocorre que quando sempre, né, ele tinha uma empresa, esse que adotou a criança, né? E ali na empresa ele começou a colocar ali o adolescente, o rapaz, para ir aprendendo as coisas junto com os próprios filhos dele, né? Inclusive os filhos eram menores, ele estava numa situação de mais idade um pouco, então ele podia estar mais presente na empresa lá. E a ideia era a seguinte, é que ele no futuro pegasse ali um cargo de destaque na empresa. Ele estava treinando o rapaz para isso. Adotou, acolheu como um filho, ainda estava treinando para ele ter uma vida tranquila no futuro, que era uma grande empresa. Só que quando chegou ali pelos 18 anos, o rapaz, ele resolveu pedir ao pai adotivo que o pagasse daqueles pouquinhos anos que ele trabalhou junto com ele, que ele achava que ele tinha direito. Aí o pai disse, olha, que direito? Você é meu filho. Você está aqui como um co-participante, né? Você é um dos donos dessa empresa. A minha herança é você e ele tinha mais 2 filhos. Mas não quis saber. Não, eu quero meu dinheiro. Quero meu dinheiro. A ganância, às vezes, né? Porque a empresa era muito grande, muito rica. Então, ali naquela discussão acalorada, acabou que o jovem assassinou o pai adotivo, né? E ele fez toda uma cena ali, né? Primeiro que ele foi no cofre, ele já sabia disso, tinha uma grande fortuna no cofre, ele tirou parte dessa fortuna para ele e deixou lá uma grande parte para fazer a cena que ele montou, que é a seguinte. Ele foi embora, fechou a loja, e no dia seguinte, ele normalmente, como se nada tivesse acontecido, e foi para a loja. Chegou lá, ele viu que estava fechada. Claro que ele sabia, ele mesmo que fechou. E só que o hábito de abertura da loja era do pai.
dele, que tinha as chaves e tudo mais, né? Então, ele, para montar a cena, chamou um policial e disse, olha, já deveria estar aberto, ele já deveria ter vindo aqui, ele que tem a chave, então o senhor entraria comigo, porque eu não sei o que aconteceu aqui dentro, que está a situação aí. Arrombaram a porta, entraram na loja e descobriram que ele estava ali, desencarnado, fora assassinado, né? E aí, esse jovem, ele continuou a cena dele, arrumou toda a documentação, que ele tinha já essas noções de tudo, né? Para a viúva, para os filhos, foi lá no cofre, mostrou que tinha uma grande quantidade de dinheiro, grande parte já estava com ele, né? Enfim, ele fez toda a cena que a polícia não descobriu que foi ele. Mas a consciência, essa daí, não tem jeito, né? Então, ele mudou de cidade, que aquele negócio começou a incomodar ele. Ele mudou de cidade, dizendo mais uma coisa da cena aí, né? Que ele se sentiu muito com aquilo que aconteceu, ele queria ver climas novos para poder ver se ele seguia um outro rumo na vida, e assim foi. E nessa outra cidade, ele com a fortuna que levou, montou um negócio e foi extremamente bem sucedido. Trabalhou muito e trabalhava tanto para esquecer, mas não conseguia, né? E ali naquela função e tal, a sorte dele é que ele casou com uma mulher que era evoluída e dentro da casa dele o obsessor não entrava, por causa da vibração dela. Ela bloqueava a entrada de espíritos negativos naquele lar. Então, quando ele estava em casa, ele estava fora do ataque, né, do obsessor. Que assim que ele foi assassinado, o pai dele, ele começou já ali a obsessão. Já se ligou a ele com a intenção de prejudicar, de fazer alguma coisa para que ele pagasse o que fez, né? Então, ele foi aí nessa toada toda, passou-se aí 20 anos, de tal forma foi a obsessão que ele se exauriu fisicamente, estava internado. Chegou lá o André Luiz para poder, né, ajudar ele que estava internado. E claro, o livro todo fala da abordagem, né, fala de como ele convenceu esse que estava obsediando, uma série de coisas, outros espíritos envolvidos. Esses casos são sempre complexos, né? Demandam um tempo para resolver e tudo mais. Então, a gente avalia esse caso, a gente pode tirar uma reflexão, que é a seguinte: imagina que nessa situação muito difícil, imagina, foi assassinado ali pelo próprio filho, mais difícil ainda, né? Então, se ele tivesse não perdoado, né? Mas naquele sentido, não de que ama ele, não. Mas não vão vingar, não vão odiar, vão sair disso e vão para outra. Ele estaria numa situação extremamente melhor do que como obsessor, que ele também estava todo destruído, né? Então é uma reflexão para nós, que às vezes acontecem coisas que naquele momento, a gente de cabeça quente, parte para uma reação muito negativa. E a gente se envolve nisso. E a gente alimenta aquilo. E a gente vai levando aquela coisa tão difícil que a vida fica pesada. Para a gente também. Para o outro e para a gente. Então, nos fez algo mal, vamos controlar ali, não vamos odiar, não vamos puxar o tapete, né? Mas vamos ter a consciência, principalmente nós espíritos, né? Que não vai adiantar se chegar no mesmo nível e começar o embate. Porque vai ter que resolver. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra, ou uma situação difícil igual essa que o André Luiz contou aqui para nós, né? Mesmo que não seja um assassinato, mas que um desencarne primeiro, vai obsediar depois também. Então, são situações que a gente tem que ter bem claro para todos nós, que a hora do acontecimento, né, na hora quente que a gente fala, a gente tem que ligar aquela nossa luzinha interior. Vamos com calma. Que aí a gente consegue, né? Vai passar ali uns momentos difíceis depois, aquele negócio vai nos amolar e tudo, mas nós não vamos entrar no mesmo nível, não vamos provocar situações mais difíceis ainda, né? E lá no livro Pão Nosso, para a gente encerrar, o Emmanuel diz o seguinte, ó: ama, pois, aos que se mostram contrários ao teu coração.
Amar naquele sentido que a gente já conversou aqui. Né? Não vou vingar, não vou odiar. Amparando-o fraternalmente em todas as possibilidades ao teu alcance. A vida vai dar volta e vai aparecer essa situação. Então não vamos puxar o tapete dele não, vamos ajudar. Não vou amar ele, mas não vou odiar, não vou atrapalhar, não vou interferir negativamente. Né? Convicto de que semelhante medida te livrará do duelo do mal contra o mal. Foi o que fez o caso do André Luiz ali, o mal contra o mal. Ficaram os dois se embatendo, 20 e tantos anos lá de sofrimento para os dois lados. Né? E pela interferência, que foi possível, né? Se não fosse, o negócio ainda ia continuar mais ainda. Quem sabe até levando o que estava encarnado a desencarnar pelo assédio, né? Às forças físicas dele. Então, fica para nós, no nosso ano novo, um objetivo, né? Que a gente, se tiver essas diferenças, vamos procurar resolver. Quanto mais cedo eu resolver, mais cedo eu vou ficar livre. Né? Então, é um objetivo fácil? Não. Um dos mais difíceis. Mais difícil. Principalmente se for um familiar que vive conosco todos os dias, todas as horas. Mas tem jeito. Vamos pedir auxílio, né, dos nossos amigos espirituais, que eles vão estar conosco, vão nos ajudar. E que ele nos auxilie também em 2025, né, que a gente vai ter dificuldades, que a gente consiga superá-las, né, com harmonia, com tranquilidade, com saúde, com paz. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado aí pela oportunidade.